relacionamentos despertam em nós mais do que amor. Despertam os nossos medos, as nossas angústias, as nossas inseguranças mais profundas. Relacionamentos despertam todos os nossos lados. E somos luz e sombra. Somos amorosos, gentis e esforçados. Mas também somos ríspidos, egoístas e falhos. Relacionamentos despertam nossas faltas infantis e ativam reações excessivas em nós, fruto de nossas próprias limitações e feridas emocionais. Por isso, é tão importante que antes de culpar ou responsabilizar o outro por aquilo que está ruim na relação, olhemos dentro de nós para perceber qual é a minha parte de responsabilidade sobre aquilo que me queixo. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria, mais uma vez. Falamos de um assunto que não se esgota, um assunto que nós não nos cansamos, que é falar sobre família. E nesse período, como já foi dito aqui, falamos de maneira especial sobre saúde emocional. Pode ler? E para nós começarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 22, verso 6. Hoje eu apanho em casa. Por quê? Demorei demais para pegar o óculos. Estou aqui contando 1, 2, 3, 10. Assim diz a palavra do nosso Deus. Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é o texto base para tudo que nós vamos considerar hoje e todos os outros domingos. Porque na infância está o segredo do sucesso ou o segredo do fracasso. Hoje, especificamente, nós vamos falar de 12 princípios que tem mais a ver com filhos. E aí você que já está, talvez em cabelo branco como eu, pode pensar, nossa, mas eu perdi então a minha vinda à igreja hoje, já sou adulto. Então, eu e você somos adultos, mas um dia fomos crianças. E talvez, quando nós éramos de 1 ano, 2 anos, 3... nós passamos por situações iguais a essas que nós vamos ver. E por conta dessas situações que nós vivemos, bem provavelmente, determinou o ser que somos hoje. E quando olhamos para esse ser, nem sempre gostamos, porque nós vemos muitas imperfeições, muitas falhas, muitos defeitos. Mas isso não aconteceu por acaso. Isso foi uma construção. Na sequência, nós vamos falar sobre feridas emocionais. Essas feridas que nós temos hoje, máscaras que usamos para poder esconder essas feridas ou para disfarçar essas feridas, mas que começaram lá na infância. Então, hoje você talvez possa começar a identificar coisas que aconteceram com você na sua infância. E que talvez dá a você o entendimento hoje de quem você é e por que você é. Antes de começarmos, curve sua fronte. Vamos orar mais uma vez. Querido e bom Deus, nosso Pai, nosso Criador e em Cristo nosso Redentor. Amém. Te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor, no seu infinito e maravilhoso amor, nos criou e até aqui tem nos sustentado. E por mais que nós fomos submetidos a situações difíceis, complicadas, degradantes, independente de tudo isso, Senhor, nós sabemos que pelo poder da Tua palavra, nós podemos ser curados, restaurados,
em nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. Por isso estamos aqui. Por isso nós rogamos que a plenitude do Teu Espírito seja derramado sobre todos nós, para que ao falar e ao ouvir, nós possamos ser libertos, ter entendimento a respeito de sofrimentos que temos, ou sofrimentos que podemos causar naqueles que estão ao nosso redor. Por isso, Pai, nos ajude, perdoa a mim e a minha esposa, para que o Senhor possa nos usar da forma que o Senhor melhor quiser. Amém. Fica conosco, por Jesus nós te pedimos. Amém. Queridos, antes de entrar nesses princípios, rapidamente eu gostaria de falar para vocês que me interessou muito esse assunto das feridas emocionais. Eu fiz uma terapia, um curso, na verdade, com a Adilene MG há alguns meses atrás, e eu me reconheci em cada ferida, me reconheci em cada máscara. E por que a gente precisa conhecer, entender as nossas dores? Para ressignificar, para mudar atitudes, para mudar aquilo que somos, para mudar como tratamos as pessoas. Ainda dá tempo. E num aconselhamento há pouco tempo, foi poderoso o que Deus fez. Conversava eu com uma esposa de Minas Gerais, que eu nunca vi pessoalmente, não sei como é o relacionamento dela. A primeira vez que a ouvi por telefone, ela fez algum comentário sobre o esposo, porque sempre a esposa reclama do esposo, não é? Durante o comentário que ela fez, eu disse: me parece que seu esposo tem a ferida do abandono. Ela disse: sim, é verdade. Ele foi abandonado quando criança. Queridos, como muda a gente saber, entender que existe uma ferida. E a partir daí, eu fiz um aconselhamento com ela, e ela me disse que já mudou o posicionamento com o esposo e já mudou o relacionamento dela. Tudo que nós queremos aqui é que, da mesma maneira que eu me sinto sendo curada, que você se sinta sendo curado das suas dores. É libertador. Você deve estar pensando, dores emocionais tem a ver com um culto de domingo, tem a ver com um culto de domingo. Porque é assim que nós aprendemos, reconhecendo o que fomos, como fomos tratados e como poderemos ser transformados por Cristo para melhor tratar os nossos queridos, a nossa família, os nossos filhos. Inclusive, vocês vão reconhecer em algumas das nossas discussões nesses domingos, alguns membros da sua família, e você vai pensar: agora eu entendo porque ele age assim, agora eu entendo porque ela age assim. Isso é libertador. Mas vamos lá para falar primeiro sobre os filhos. Sim, apenas aproveitando a deixa aqui do abandono, aqui entre nós, mesmo que nós tenhamos morado com os nossos pais o tempo todo, é bem provável que muitos foram abandonados. Abandono emocional. Abandonados dentro de casa. Como que é possível isso? Eu morei com meu pai o tempo todo, estive lá o tempo todo. Você esteve lá, seu pai esteve lá, mas vocês não se encontravam. Vocês estavam muito longe um do outro. E isso causa tremendas feridas. Nos cuidados com filhos e nos conselhos que temos, se a gente conseguir avançar Pati, põe aqui. O primeiro. Isso. Primeiro conselho: desde pequeno, não faça tudo o que seu filho pedir, tudo o que tiver vontade. A vida não se faz tudo o que se deseja. Antes de nós fazermos qualquer consideração, deixa eu falar com pais, principalmente os pais dos pequenos. Talvez aqui na nossa fala você vai olhar e vai ver e vai sentir assim: nossa, irmão Luiz e irmã Adriana está falando para mim. Não, eu não estou falando para você. Nós estamos falando para todos. Não é porque você tem filho pequeno e talvez a situação esteja acontecendo na sua casa que eu estou falando para você. Se você tivesse entendimento, por Jesus, perdoa, não leve por esse lado, porque senão você não vai levar a bênção para a tua casa. A bênção só acontece na nossa vida quando nós ouvimos, entendemos e humildemente aceitamos no nosso coração aquilo que está desconforme daquilo que Deus quer, tá? E hoje em dia isso é mais normal. Antigamente não era muito assim, né? Muito antigamente, os filhos não faziam o que queriam. Os pais eram muito ríspidos, muito duros. E não é isso que nós estamos dizendo. Nós não queremos que você saia de um excesso, né, de rigidez, que isso também causa uma ferida emocional, mas também
para algo assim onde você não consiga colocar a sua autoridade. E por medo, e por consciência pesada, ou por ter pouco tempo com o filho, ou por não querer magoar, não colocar a sua autoridade. Então, não faça tudo o que seu filho quer, porque ele precisa aprender a ouvir um não. E olha só como que o negócio está funcionando hoje. Os pais, para dar o melhor para os filhos, eles vão à luta ganhar dinheiro. Aí a gente pode fazer uma pergunta: o dinheiro é o melhor para o nosso filho? Tá. Depois, você tem uma situação na sua casa e o seu filho age de maneira que deveria ser repreendido, e repreendido com força. Quando eu digo aqui com força, é com tudo aquilo que deve ser feito. Tá? Tem que ser exortado, tem que levar palmadas se precisar. Tá? Só que, como eu cometi um erro lá atrás e abandonei ele, deixei ele para ganhar o dinheiro, para fazer o bem para ele, quando chega nesse momento eu penso: nossa, eu já não estou com meu filho, e meu filho só vai ter a memória minha de que eu estou só repreendendo, chamando a atenção. Aí a gente comete o segundo erro. E vocês percebem que é um erro puxando o outro. Eu já falei para vocês, numa pesquisa há um tempo atrás, apareceu no Fantástico, de filhos adolescentes, que tinham tudo, podiam tudo. Dormiam na casa dos amigos, não precisava avisar os pais, tinha carro, tinha cartão de crédito, faziam o que queriam. Perguntados, eles responderam: nossos pais não nos amam. E é muito simples de entender isso. Porque quando nós percebemos alguém nos incomodando, nos exortando, inconscientemente nós sabemos que tem alguém que se importa com a gente. Então, o abandono, rapidamente, não é esse o dia, mas ele falou do abandono, de você não fazer o que precisa fazer. O abandono pode ser no cuidado, o abandono pode ser na companhia, o abandono pode ser na assistência moral. E qual é a máscara do abandono? A dependência. Muito adulto hoje, dependente emocional, é porque sofreu abandono. Fica se despersonalizando para agradar o outro. Como foi se sentindo abandonado pelos pais, hoje fica dependente emocional de alguém com medo de ser abandonado novamente. Muito triste isso. Vamos ao próximo, que já é o versículo linkado a esse. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. Vamos ao próximo PowerPoint. Pati, vai daí. Deuteronômio 8, 5. Pensem nisso. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Aí nós podemos ver que disciplina é palavra de ordem para nós. Deus nos disciplina. E da mesma forma que a gente é disciplinado por Deus, nós precisamos disciplinar aquele que nós amamos. Nós não podemos deixar que aqueles a quem amamos caia no precipício. E é exatamente isso. E o nosso filho pode não ter a visão, pode não ter o entendimento de que ali tem um precipício que ele vai cair e dali ele não sai nunca mais. Ele pode não ter esse entendimento, mas nós temos, e nós temos a obrigação moral e a responsabilidade com Deus de colocar os limites na vida dos nossos filhos. Eles precisam, nós precisamos de limites. Os nossos filhos querem limites. Próximo, Pati. Conselho 2. Quando o seu filho se comportar mal, não ria das situações e não dê apoio. Use sua autoridade e repreenda. Sabe aquela história? Mas ele é tão pequenininho. Ai, que bonitinho, ele mostrou a língua. Está errado, queridos. Ele não sabe se comportar ainda. Está errado, queridos. Ele sabe. Se você repreender, se você der limites, ele sabe sim. Ele vai entender que está fazendo algo errado. Então, quando o seu filho se comportar mal, não ria. Ore com ele e ensine ao correto que ele deva fazer. Por volta dos 2 anos e meio, há um momento decisivo na relação pai e filho.
por volta dos 2 anos e meio, há um enfrentamento. O filho vai enfrentar o pai, a mãe. E a forma com que terminar esse enfrentamento vai determinar quem manda e quem obedece. 2 anos e meio. Jean Piaget, que é bem conhecido dos professores, na sua obra ele fala de que dos 2 aos 7 anos, principalmente no começo, a criança desenvolve um egoísmo forte. E é nesse período que ele vai tentar manter o controle. Quantas vezes você percebe, ou se você já parou e prestou atenção, você vê que o seu filho sabe o que pede para você e sabe o que pede para o seu esposo. Ele sabe o que pode e com quem pode. Não é? Mas por quê? Porque na nossa dinâmica a gente deixa claro que a gente está fazendo o que tem que ser feito ou não fazendo o que não tem feito, o que deveria ser feito. Aquele momento de, vai falar com seu pai, fala com o pai, vai falar com a sua mãe. Não, os pais precisam juntos tomarem um posicionamento e se um dos dois discordar, separadamente da criança, falar, olha, eu achei que você não deveria ter chamado a atenção, ou foi ríspido demais, ou que deveria ter dado uma punição, mas nunca perder a autoridade na frente da criança, para que a criança não fique nessa situação, eu sei que se eu pedir isso para o meu pai é mais fácil, ou se eu pedir aquilo para minha mãe é mais fácil. Não, a criança tem que entender que existe uma união dos dois na criação, nos ensinamentos e nos princípios. Agora, se pai e mãe não são unidos, aí a criança vai deitar e vai rolar. Não usa gíria, eu não gosto. Vai deitar, vai rolar, vai perder a autoridade, é isso. Completamente. Próximo. Pati. Aí, 3. Dê seu filho formação espiritual e valores morais. Estamos aí, eu ia dizer cansados, não estamos cansados. Estamos cansados de saber. Não, nós sabemos, não estamos cansados. Nós sabemos e precisamos fortalecer. Que culto diário fortalece a saúde espiritual, formação espiritual. E para isso precisamos analisar a espiritualidade dos pais hoje, né? Nós queremos que nossos filhos tenham um contato, uma conexão com Deus, precisa começar conosco, com os pais, senão não é possível. Como você vai querer dar exemplo ou pedir para fazer algo que você mesmo não faz? Não tem força nenhuma. O que eles veem em nós fala infinitamente mais do aquilo que é que nós falamos. O exemplo é poderoso. Pati? Provérbios 8:36 então diz, quem não me encontra prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Nós precisamos nos encontrar. Com quem? Com o Senhor. E a espiritualidade para o nosso filho é a coisa mais importante da vida dele. Porque essa espiritualidade vai definir a vida ou a morte eterna dele. E principalmente quando é criança, se os valores forem apresentados, vai ficar no HD e nunca mais vai sair. Ele sabe da direção, só que isso precisa ser apresentado, e apresentado com convicção. E para apresentar com convicção, você precisa crer para poder apresentar. 4. Quando o seu filho precisar de você, não diga que você está ocupado e não tem tempo para ele. Isso pai, avós, né? Mas principalmente para os pais. Seu filho é o bem mais precioso confiado por Deus a você. A gente tem visto, eu acredito que já falamos isso aqui, nos aconselhamentos com adolescentes, que os pais muitas vezes procuram a terapia dizendo, meu filho não conversa comigo. Isso é um sinal, queridos, de que quando criança não existia esse diálogo, esse tempo, essa comunicação, essa conexão. Porque isso desenvolve desde quando é criança. Que você tem tempo, que você para ouvir, que você dá atenção. Ele vai entender que ele é especial na sua vida. E isso continua. Eu me lembro, muitas vezes, o Lucas chega da faculdade e queria conversar. Até hoje ele é assim, quando faz uma viagem, um passeio, ele quer chegar, ele quer sentar, ele quer contar, ele fala, ele explica, ele gesticula. Ainda bem que ele não está aqui hoje, então eu posso falar à vontade. Por quê? Porque desde criança, desde adolescente, desde pequeno, nós sempre paramos para ouvir.
e dar atenção e valorizar tudo o que ele tinha para falar. Então, ele tem facilidade em se abrir. Um adolescente que tem alguma dificuldade de se abrir, isso não é regra, mas bem provavelmente é porque não teve essa oportunidade quando menor. Essa abertura é construída desde pequeno. Ok, o próximo. Salmo 127, 3 diz: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Se Ele é um presente, você tem que entregar todo o seu tempo, talento, tudo que você puder. Por esse que Deus um dia vai te cobrar, o que fizesse com os filhos que eu te dei. Vamos para o próximo. Conselho 5. Ensine seu filho a aceitar um não como resposta. Até já falamos um pouquinho, né? Ele deve respeitar, precisa criar resiliência. Não também faz parte da vida. Isso é muito complicado hoje. Nossas crianças, e eu tenho visto, as nossas crianças estão sendo educadas, super protegidas. E não é assim que funciona. Desde quando nós nascemos, a vida vai propondo desafios compatíveis com a nossa idade. Só que se alguém pula na frente e resolve o problema, está sendo tirado da criança a oportunidade de aprender a lidar com as dificuldades. E aí, quando cresce, a hora que coloca a cara na rua, vai ter problema. Suicídio entre adolescentes é crescente. Por quê? Porque não tem resiliência, não tem músculos emocionais para enfrentar dificuldades. As nossas crianças hoje não conversam mais. Eu lembro que uma vez eu falei com o Lucas e disse: olha, quando nós formos comprar alguma coisa a partir de agora, se você não pedir, nós não compramos. E nós fomos embora em algum momento sem comprar nada, porque ele se negou a pedir. Parece duro um pai fazer isso com o filho, não parece? Mas nós temos que ser duros com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ser frustrados dentro do tubo de ensaio. Onde é esse tubo de ensaio? A nossa casa, a nossa família. Porque se ele for frustrado ali, ele vai ter apoio, vai ter proteção e vai sentir o que é a dificuldade. Ele vai aprender o que é a dificuldade. E assim ele estará preparado para enfrentar a dificuldade quando ela vier. O próximo. Review and Herald, 13 de junho de 1882. Lembrai-vos de que vossos filhos são os mais jovens membros da família de Deus. Ele os tem entregue ao vosso cuidado, para que os prepareis e eduqueis para o céu. Tereis que dar conta a ele pela maneira como desempenhaste vosso sagrado dever. Uma missão de altíssima importância, de altíssima responsabilidade. Deus nos confiou filhos, esses filhos não são nossos, é dele. Ele apenas nos confiou para que nós os educássemos. Então nós precisamos educá-los para que eles decidam querer estar com o Senhor na vida eterna. Amém. Próximo. Conselho 6. Não trate o seu filho como um rei ou uma rainha. Dê responsabilidade para ele, principalmente no lar. Crianças pequenas podem fazer muita coisa. Acho que eu também já disse isso. Se eu estou me repetindo, vocês me perdoem. A gente conversa em tantos lugares, passa em tantos lugares, usa tantos exemplos, que eu posso estar me repetindo. Mas um filho pequeno pode arrumar uma cama, um filho pequeno pode lavar uma louça. Eu lembro que quando eu almoçava na casa da Alessandra com o Diego, eles não estão aqui hoje, um dia eu peguei o Davi e falei: Davi, vamos lavar a louça? E eu coloquei o Davi do meu lado num banco e lavamos louça. A Alessandra falou que depois daquilo, sempre ele ajuda ela a lavar a louça, porque foi ali uma brincadeira. Quando eu tive o meu pequeno, eu não tive essa sabedoria, mas já posso hoje, pelo que eu aprendi, replicar naqueles que estão à minha volta. E ela fala que o Davi costuma ajudá-la. Por quê? Faz isso com prazer, com alegria, e passa a ter responsabilidade. Um filho pode ser pequeno, mas pode levar o seu prato ali da mesa para a pia. Queridos, pequenas responsabilidades, pequenos cuidados, abre a mente dessas crianças. Tem um irmão muito querido meu, que ele tem um pavor de lavar louça. Mas por que isso? Porque um dia
Ou melhor, quando ele era pequeno, o castigo dele era lavar a louça. E como isso marca, né? Passa Agora, a não ser agradável. Se nós usarmos a inteligência e nós convidarmos nossos filhos para lavar o carro, para brincar de lavar o carro, brincar de lavar louça, brincar de lavar roupa, vai te dar um trabalho terrível. Mas quando ele crescer, aquela atividade será para ele uma brincadeira, será prazerosa. Vocês percebem como que o jogo fica mais fácil? Só que para isso nós temos que pagar o preço. E qual é esse preço? Eu vou ter que gastar talvez o triplo do tempo que eu gastaria. Mas esse preço é uma bagatela comparado ao resultado que nós teremos. Manuscrito 14 de 1905 diz: muito depende do pai e da mãe. Devem eles ser firmes e bondosos em sua disciplina e devem trabalhar o mais diligentemente a fim de terem uma família bem ordenada, correta e possam os anjos celestiais serem aí atraídos a fim de comunicar paz e uma influência odorífica. Que coisa mais linda, uma família diligente, bem ordenada. Depende de quem isso? Dos pais. Da mãe, do pai, de um trabalho em conjunto, de ser prazeroso nas mínimas coisas. Eu já vi pais se lamentando, profundamente tristes, por conta da situação que o filho se encontra. Queridos, fazer esse investimento nos nossos filhos não vai ser tão difícil assim. Fazer esse investimento será algo que te dará tranquilidade e paz no futuro. Porque é o seguinte, se os nossos filhos fracassarem, você pode ter certeza que você vai colocar na tua conta esse fracasso. Porque nós temos noção daquilo que nos compete. A gente pode até negligenciar, mas em algum momento da história, você vai chegar diante do espelho e você vai refletir sobre isso. Falhei, fracassei. E isso pode ser muito, muito doloroso. Próximo, 7. Não deixe que seu filho tenha como referência literatura ou vídeos obscenos. Acompanhe tudo é tudo o que ele assiste. Cuide, inclusive, dos games. Já falamos algumas vezes sobre isso, né? Cuidado com violência, morte, tiro, sangue nos vídeos, né? Isso vai dessensibilizando a criança, né? Cuidado com hoje em dia não é mais tanto literatura, né? Mas filmes e coisas assim que quebram muitos conceitos de uma casa bem ordenada e daquilo que está dentro dos princípios do Senhor. Cuide. Preste atenção. Nós nos esquecemos do grande conflito. Muitas vezes os filhos ficam abandonados no quarto assistindo o que querem. Nós nos esquecemos do grande conflito, ou talvez nós não tenhamos a real noção do que é o grande conflito. Se você ainda não viu, veja o vídeo sobre a transformação de Gabriel, o angolano, que de satanista passou a adventista. E ele conta, ele relata as coisas que acontecem, os meandros do submundo no satanismo. Satanás está invadindo as nossas casas, sabe com o quê? Com literatura, com filmes. A nossa sala se torna um centro de espiritismo, em função do filme que nós estamos assistindo. É muito mais sério do que parece. Que nem, por exemplo, a gente não consegue ler um livro da Bíblia que tem 2 páginas, mas nós lemos Harry Potter com 600, 700 páginas. Como é que explica isso? Tem um poder sobrenatural te induzindo, te levando para esse tema. Se você vai pesquisar e ver quem foi que escreveu, como que essa obra foi feita, a autora vai dizer que ela teve sonhos
E ela relatou esses sonhos, e esse sonho virou o livro. Obra satânica diretamente inspirada por Satanás. E muitos de nós estamos consumindo. E tem um detalhe. E aqui eu me valho de Roger Morneau, se você não conhece, procure, ele escreveu o livro Viagem ao Sobrenatural. Quando ele já havia saído do satanismo, já era adventista do sétimo dia, questionado por um ancião da sua igreja, a respeito da vida dele como estava, ele falou, não, está tudo bem, já resolveu tudo, mas tem uns... Seja breve, 10 minutos. Tá, mas tem um probleminha aí, que de noite tem barulhos, livros que voam na minha casa. O ancião falou, não, está errado, está errado. O que você tem na sua casa que te liga ao satanista? Ele falou, eu tenho livros deles, tira esses livros da tua casa. Ele tirou o livro da casa dele. Nunca mais ele teve problema dessa ordem. Uma outra irmã, ouvindo o testemunho dele, entrou em contato com ele e falou, irmão, eu estou tendo o mesmo problema em casa. Você teve contato com alguém do espiritismo? Ela falou assim, não, mas não, peraí, eu tive um namorado, ele era espírita. Ele te deu alguma coisa? Um cortador de grama. Tira o cortador de grama da tua casa. Tirou o cortador de grama. Resultado, acabou o problema. Satanás está instalando embaixadas dentro da nossa casa. Você sabe o que é uma embaixada, né? Um território estrangeiro dentro de um outro território. Ele é sujo, ele é traiçoeiro. Só que se nós não tivermos entendimento, se a gente não estiver alinhado com a palavra de Deus, nós seremos presas facílimas para ele. Então nós precisamos cuidar. E cuidar com muita perspicácia daquilo que nós consumimos. Porque a nossa vida pode estar indo para o ralo. A nossa família pode estar sendo destruída. Porque Satanás tem legalidade para estar lá. E fazer a arruaça que ele faz. Misericórdia. Próximo, fica quietinho agora. Pais e mães que põem a Deus em primeiro lugar na família e ensinam os filhos a considerar o temor ao Senhor como o princípio da sabedoria, glorificam a Deus diante dos anjos e dos homens, oferecendo ao mundo o espetáculo de uma família bem dirigida e bem educada. Uma família que ama e obedece a Deus e contra a Ele não se rebela. Cristo não será um estranho numa família assim. Seu nome ser-lhe-ás a familiar e o reverenciarão e glorificarão. Os anjos se deleitam numa família em que Deus reina soberano e os filhos são ensinados a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. Essa família tem o direito à promessa: aos que me honram, honrarei. Quando de uma casa assim o chefe sai a cumprir os seus deveres cotidianos, será sempre com espírito manso e submisso, adquirido pela sua comunhão com Deus. Aos que me honram, honrarei. Queridos, precisamos estar bem atentos se estamos ou não honrando ao Senhor. Próximo, antes que ele resolva falar alguma coisa, Pati. Não discuta com seu cônjuge na presença do seu filho. Não fale barbaridades brigando na presença dele. Pois se assim acontecer, você estará ensinando o seu filho a desrespeitar a família e testemunhando de maneira negativa sobre o casamento. Queridos, não desrespeitar. Dos comentários que a gente pensando aqui em casa gostaria de fazer em cima desse conselho é o perigo da homossexualidade. Não se respeitar o papel de cada um. Uma criança, eu aprendi isso num curso que a gente fez na Unasp. Um menino ou uma menina, quando olha, por exemplo, para o pai, que não está fazendo o seu papel de pai, ou porque ele tem muita autoridade, é muito severo, ou porque ele é muito banana e a mãe acaba com a autoridade dele. O menino olha para esse pai e pensa, isso é inconsciente, tá? Isso que é ser homem? Ou a menina olha para aquilo e fala, então não é com homem que eu vou ficar. Entendem o problema?
Os pais se degladiam, se brigam. Olha, eu usei um termo errado de português. Os pais se degladiam, brigam, se desonram na frente dos filhos, não colocam o seu papel de maneira amorosa. Os filhos olham para aquilo e não se agradam daquilo. Isso é uma família? Isso é um lar? É isso que eu vou ter no meu futuro? Não quero isso para mim. Quantos decidem que não vão querer casar? Por quê? Vivem um casamento terrível, horrível. Rápido, pode falar. Eu atendo alguns adolescentes. E alguns deles chegam para mim decidido, no meio da conversa, eu não vou casar. E aí, fazendo uma investigação um pouquinho mais profunda, sabe qual é a base para esse entendimento? A anarquia, que é o relacionamento entre o pai e a mãe. O testemunho do pai e da mãe invalidou ele para o casamento. Muito bem, foi rápido do jeito que eu gostei, pontual. 9, Pati, Testemunhas, volume 4, página 548. O amor é uma planta de origem celeste e precisa ser cultivada e nutrida. Corações afetivos, palavras verdadeiras, amoráveis, farão famílias felizes e exercerão influência própria para elevarem todos quantos entram na atmosfera dessa influência. Que bom é viver num lar onde a palavra é afetiva, amorável, gostosa. Não é porque o seu casamento... Esses dias meu casamento fez 34 anos. Quando foi? Ontem, né? Ontem, fiz 34 anos de casado. Depois de muita luta, estou vivendo agora as glórias. Amém? Muito bom. Por quê? Porque a gente tem aprendido a se tratar mais amoravelmente. Eu tenho controlado a minha personalidade, tenho reconhecido as minhas ruindades, tenho melhorado nas minhas feridas. Isso tem feito com que a gente... De vez em quando eu sou brava com ele. Vocês viram aqui que ele se empolga, né? E vai muito além do que devia. Mas isso traz para a gente uma força para testemunhar. Eu preciso viver na pele aquilo que eu falo para vocês, senão seria vazio, sem sentido. Eu preciso viver na pele aquilo que eu aconselho. Por isso Deus permite as nossas dificuldades, para que a gente possa superar, ressignificar e aí sim testemunhar. 9. Use o dinheiro para ensinar princípios financeiros a seus filhos, inclusive negando, se for necessário. Ensine como consegui-lo com esforço. Você quer comentar? Rápido. 4 minutos. Não é porque temos o dinheiro que ele deve ser dado indiscriminadamente para o nosso filho. Viu, Bia? Tá? Se o seu pai não te der, é porque ele está te educando. Queridos, com o meu filho, bem pequenininho, eu comecei a dar mesada para ele. E junto com a mesada eu ensinei ele a ser dizimista e ofertante. Dizimista e ofertante. Através de uma pequena quantia que eu dava para ele. Isso ajuda ele a administrar, a aprender a lidar com dinheiro. Ajuda a saber que se ele gastar tudo, vai faltar lá na frente. Que se ele comprar o que ele quer agora, vai faltar para outra coisa lá. Vocês não têm noção do que a falta do dinheiro faz na vida de um casal, na vida de uma família. Aprisiona. Por falta de dinheiro você não pode tomar decisões. Você é subjugado a aceitar aquilo que te é oferecido. Você talvez tenha que se submeter a um tipo de trabalho porque aquilo, se você não fizer, você não vai ter e vai ter problema. Ensine essas coisas para os seus filhos. Talvez hoje você pode ter problemas com dízimo, com oferta, porque faltou essa educação. Próximo, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. O dinheiro pelo dinheiro é uma desgraça. O dinheiro pode ser uma bênção, mas ele tem que ser meio e não fim. Porque se ele for fim, você não terá fim e morrerá desesperado procurando esse dinheiro.
Próximo, 10. Não deixe que seu filho seja levado pelos seus instintos, pois somos maus por natureza. Ele precisa ser repreendido com amor. Próximo. Por exemplo, glutonaria, vícios, exposição à sexualidade, música. Cuidado. As relações de família devem ser santificadoras em sua influência. Os lares cristãos, estabelecidos e dirigidos em harmonia com os planos de Deus, são maravilhoso auxílio no formar o caráter cristão. Pais e filhos se devem unir em oferecer amorável serviço àquele que unicamente pode guardar puro e nobre o amor humano. Manuscrito 16, 1896. Apenas um detalhe com relação à sexualidade. Não deixe que o seu filho durma no seu quarto com seu esposo. Você pode causar um tremendo problema de ordem sexual na cabeça dele. Não deixe. Próximo, 11. Não dê sempre razão a seu filho, principalmente quando ele estiver prejudicando outras pessoas. Por exemplo, quebra uma vidraça do vizinho, briga na escola, quando estiver mentindo. Cuidados para não querer defender sempre o seu filho. Antigamente, se um professor falasse algo sobre o seu filho, você ficaria chateado, chamaria atenção. Hoje em dia é perigoso, se um professor falar algo de um filho, o pai ir lá e reclamar do professor, brigar com o professor para defender o filho. Cuidado. E se você fizer isso, vou deixar registrado aqui, você está cometendo um crime. Você está cometendo um crime contra o seu filho. Se você for tirar satisfação com o professor, porque ele repreendeu o seu filho, quer dizer, hoje não pode, né? Hoje não pode. A gente está indo para um beco que não tem saída. Excessos. Tá? Mas se você faz isso, se você defende o teu filho, mesmo no erro, você está cometendo um crime contra o teu filho. 12, não, antes do 12, isso. Conselho aos pais, professores e estudantes. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja a maior dentre todos os fatores educativos. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. E agora é o último, né, Pati? O 12. Próximo. Exerça autoridade com justiça e manifeste seu amor. Quando a gente pensou nesse conselho, eu lembrei da última ferida emocional, porque a ferida emocional são 5, queridos. Abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Só para vocês terem uma ideia. A injustiça, normalmente são crianças que são tratadas com frieza, severidade, intolerância e um processo de autoritarismo. Essas crianças têm como máscara um adulto com rigidez. O que é um adulto com rigidez? Pessoa durona, que não se entrega, rígida, se afasta das pessoas, acaba se isolando e se retraindo. Por isso esse conselho, trate a criança com amor e com justiça, porque uma criança injustiçada se tornará um adulto rígido. Acho que tem um último agora, né? Salmo 100, versículo 5. Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Então, só para você ficar com aquele gostinho de quero mais, vou repetir aqui. Abandono, qual é a máscara do abandono? Dependência emocional. A rejeição, fuga, pessoa que foge das coisas, extremamente desconfiada, é uma pessoa que foi rejeitada. Traição, aqui eu não estou falando de traição do relacionamento, mas muitas crianças se sentem traídas. Pais que prometem coisas e não cumprem, são crianças que se sentem traídas. Se tornam um adulto controlador, quer controlar tudo, com medo de ser traído. A outra ferida, humilhação. Crianças que são provocados sentimentos de inferioridade. O pai que passa a falar da criança de um jeito que ela se sente inferior, desmerecedora. A máscara masoquismo.
Uma criança que fica aprisionada, ela sempre acha que merece o sofrimento, não expressa os seus sentimentos. E a última, como eu já disse, injustiça, torna-se uma pessoa rígida. Entendem o perigo da forma de tratar os nossos filhos, quais são as feridas e quais serão as reações no futuro. E uma coisa eu vou dizer para vocês, todos nós, todos precisamos de ajuda, de tratamento, de um psicólogo, de uma terapia, todos precisamos, porque nesse mundo cheio de pecado, nossos pais não são perfeitos, não foram perfeitos, fizeram o melhor que puderam, mas com certeza erraram conosco. Por isso a gente precisa entender, como eu já falei e vou repetir, entender, perdoar, superar e ressignificar. Seremos cristãos melhores. Apenas lembrando, Ellen White diz que a verdadeira psicologia é essa. Desse lugar, todos os sábados às manhãs, nós temos uma terapia. Só que muitas vezes a gente vem com outros propósitos e a gente não leva para casa a cura, a libertação e a restauração. Porque a gente está preocupado com outras coisas, a gente está preocupado porque quem vai pregar não me agrada. Fala muito, ou sei lá, qualquer coisa que a gente possa inventar. Daqui sai cura, daqui sai libertação. Só que a gente tem que vir para receber. Se nós não estivermos abertos para receber, a gente vai voltar vazio. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele nos reúne aqui, não é apenas para que a gente se divirta. Ele nos reúne aqui para nos curar, para nos restaurar, para nos salvar. Amém. Herô e a esposa vai cantar nesse momento. Quero ser teu Deus, não é isso? Sim, Herô, e nesse Sara. momento é a oportunidade que você tem para fazer um acordo com Deus. De pedir para Ele que te dê forças, te dê inspiração, para você ressignificar aquilo que, quando criança, aconteceu na sua vida e te faz sofrer hoje. E faz um compromisso com Ele também, para que Ele te traga aqui, nos próximos encontros que nós teremos a respeito da saúde emocional. E esse assunto é um assunto que pode ser uma forma de convidar os amigos, sem o preconceito religioso, porque a gente vai falar de um assunto que abarca todas as pessoas. Herô E Sara. Se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado com eu, insiste em olhar aos céus com sentimentos de erguer sua voz além. Efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser assim.
noite pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo polido e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser Nos levantemos para orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, Deus amoroso, Deus de infinita misericórdia. Ouvimos, Senhor, aqui conselhos. E em nome de Jesus, nós precisamos da Tua ajuda para pôr esses conselhos em prática. Sim, Senhor. Nós precisamos da Tua mão poderosa nos guiando, nos dando a força e o poder que nós precisamos. Pai, muitas vezes nós não conseguimos botar em prática porque nós estamos sangrando por conta das feridas que foram abertas na nossa vida quando ainda éramos pequeninos. E isso fez com que nós tivéssemos comportamentos desajustados e também reproduzir nos nossos descendentes comportamentos desajustados. Mas em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor pode, e só o Senhor pode, fazer a cura, a libertação e a restauração que precisamos. Por isso, nos colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor nos leve daqui hoje, com a certeza de que o Senhor fará uma grande obra na nossa vida. Abençoa cada mãe, cada avó, cada pai, cada avô, cada membro das nossas famílias, para que possamos, Senhor, unidos, reconhecer onde erramos e falhamos, nos colocando em Tuas mãos, nos consagrando e assim modificando a história e o resultado, para que tenhamos uma família unida e feliz. Amém. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.